Vamos ler a palavra. Estão ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Estão todos bem? Todos me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Vamos lá, meus amados. Para a honra e glória de Deus vivo, um bom dia para todos vocês. Um ótimo dia, um excelente dia, um dia de paz e de vitória. Eu já estou decretando sobre a vida de vocês um dia de paz e de vitória, tá? Recebe aí. A palavra do Senhor se encontra no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, como crentes em o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique aqui em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde eu ponho os pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo com a si mesmo, estarão agindo corretamente? Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Senhor meu Deus, aqui está a palavra de hoje, Pai. Senhor, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com o teu povo. E em nome de Jesus, Senhor, muda os nossos corações. Muda, Senhor, as nossas mentes. Muda, Senhor, tudo aquilo, Pai, que praticamos, que erramos, para que não venhamos pecar contra a tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar por todos vocês, tá? Eu estou vendo os pedidos de oração aqui. Depressão psicótico grave. Eu estou vendo, tá bom, irmãos? Eu estou vendo cada pedido de oração, a gente vai estar orando assim que terminar a palavra. Não sai da live, não vão embora para outro lugar, fiquem aqui, que tem muitas pessoas que vão ser curadas aqui hoje, tá bom? Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é diferenças que traz a morte. Amém? A palavra de hoje está nesse título, diferenças que traz a morte. É o título que eu decidi colocar aqui hoje na mensagem. Irmãos, o apóstolo Tiago, ele começa a palavra dele no livro do capítulo 2, dizendo: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre pessoas, tratando com favoritismo. Irmãos, todos nós que cremos, todos nós que vivemos na presença de Deus, todos nós que se encontramos constantemente em buscar a face de Deus, em buscar aprender na Escritura, em buscar viver conforme a palavra nos ensina. Muitas das vezes temos errado em coisas muito mais pequenas do que nas grandes. A palavra diz que o apóstolo Tiago, ele começa a questionar e indagar o povo a respeito de favoritismo, a respeito de tratar umas pessoas bem e outras mal, em fazer diferença entre seres humanos.
E hoje em dia o que a gente mais vê na terra são tapetes vermelhos sendo estendidos para algumas pessoas e outras pessoas são maltratadas. Isso aí não é só no tempo, de Jesus Cristo. Isso aí não é uma coisa do passado. Isso aí é uma coisa que tem acontecido hoje em dia, em todos os lugares. Em cada minuto uma pessoa está sendo maltratada. Em cada minuto uma pessoa está sendo maltratada na terra pela sua classe social, pela sua pobreza, pelo seu status financeiros. Enquanto pessoas que têm uma vida um pouco melhor, uma vida um pouco mais sustentável, ela é tratada diferente. E aonde essa doença tem contaminado mais são dentro das igrejas do Deus vivo. O problema maior está aonde tem que ter um ministério de amor, aonde o ministério do amor tem que ser implantado, é aonde tem mais essa doença. Pastores têm dado muito mais atenção, muito mais carinho, muito mais zelo pelos seus dizimistas fiéis. Aquelas pessoas que dizimam alto, pessoas que ganham muito e quando trazem os seus 10% dentro da igreja, são favoritos do pastor. Porque os pastores estão olhando para aquela pessoa e achando que aquela pessoa está conseguindo manter o seu ministério, manter a igreja de pé. Só que no reino dos céus, algo espiritual em volta de tudo isso está acontecendo. Algo espiritual está acontecendo por quê? Vamos falar no espiritual, presta atenção. Carmen, já vou orar pela sua barriga, já vai sair a dor. Já vai embora essa dor, aguenta um pouquinho, Carmen. Irmãos, olha, no espiritual acontece algo. Quando Jesus ele ensina através da palavra dele sobre o amor, ele está dizendo, quando a gente erra o alvo do amor, a gente está trazendo problemas espirituais para dentro da casa, dentro da igreja, dentro da onde você frequenta e vive. Eli, vamos orar pelo teu estômago. Irmãos, presta atenção. Os pastores, eles buscam os melhores dizimistas para quê? Para manter de pé a estrutura da igreja, as paredes de concreto, de tijolo, o telhado. Só que quando uma pessoa não pratica a obra de Deus corretamente, implantando o amor dentro da sua igreja, ela está causando um problema espiritual, onde as paredes estão de pé, mas o espiritual está caído. Isso não é somente dentro da igreja. Isso não é somente dentro da igreja. As diferenças que traz a morte são coisas que a gente pratica no nosso dia a dia, com o nosso semelhante. Irmãos, eu vou falar uma coisa que é muito difícil. Hoje a gente vive um mundo, um mundo caótico, um mundo de trevas. E hoje é muito difícil você confiar nas pessoas, principalmente aqueles que moram na rua, não é? Os moradores de rua. Só que uma coisa que tem que ser vencido através da vigilância é amar o nosso próximo que está lá fora. Dentro da minha igreja já aconteceu o caso, e já chegou ao meu ouvido isso, que certa feita estava tendo um culto e chegou um bêbado. E esse bêbado, ele estava fedendo. E um dos obreiros tirou ele para fora. A palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos ensina a respeito do amor, por quê? Porque Jesus, ele não veio discipular, ele não veio resgatar pessoas
que tem hierarquia positiva de dinheiro, não, que tem a conta bancária estourando. Jesus, ele não veio buscar esse tipo de pessoas. Ah, mas então quer dizer que quem é rico não vai ser salvo. Não, eu não disse isso. Mas eu disse que Jesus está buscando, sabe quem? Sabe aqueles que estão sem comer, com fome, aqueles que estão dormindo no frio, que estão passando necessidade, tribulações, angústias. Jesus, através da palavra de Tiago, ele não está dizendo para você, quando chegar uma pessoa com um carro importado na sua igreja, você deve maltratá-lo, tá? Tem dois lados da moeda. Não é para você maltratar também. Mas o mesmo lugar que você vai colocar esse doutor, você também pode colocar o mendigo. Olha, você pode se sentar aqui. Você pode se sentar aqui, tanto para o mendigo quanto para o rico. Esse lugar é para vocês. A casa de Deus é para vocês. A distinção de vidas traz sobre o nosso espiritual problemas. Irmãos, vocês precisam entender que para Deus começar a usar vocês, para Deus começar a operar na vida de vocês, a primeira barreira que tem que ser quebrada é a barreira do julgamento. É a barreira do julgamento. Não se julga as pessoas que estão lá fora. Ah, mas esse rapaz aí está no crack. Um rapazão novo, hein? Podia estar trabalhando, né? Um rapazão novo aí podia estar trabalhando. Olha lá. Olha, moça nova, 20 anos se prostituindo por causa de crack. Podia estar trabalhando, né? Por trás de tudo tem um contexto. Eu falo uma coisa para vocês. Por trás de tudo tem um contexto. O que aconteceu para a pessoa chegar naquela situação? O que ela enfrentou na sua infância? Ela teve um pai? Ela teve uma mamãe? Ela teve uma mamadeira com leite quando era criança? Ela teve uma mãe e um pai que acordava de madrugada para esquentar uma mamadeira com leite? Ou ela passava fome? E na sua fome, ela contemplava briga entre pai e mulher, ou pai alcoólatra, contendas atrás de contenda, abusos psicológicos, abusos sexuais. Cresceu num lar sem estrutura, a estrutura bíblica. O que aconteceu para a pessoa chegar na situação que se encontra hoje? O que o diabo fez para fazer com que aquela pessoa chegasse àquele ponto? Esse que é o maior problema que a gente vive hoje na face da terra. O julgamento prévio traz para nós também um julgamento de Deus contra a nossa vida, porque a gente está falando aquilo que a gente não sabe, vivendo aquilo que a gente não é para viver. Olha quantas pessoas enfermas tem na live hoje. Olha quantos pedidos de oração. E quantas pessoas Deus vai curar aqui hoje? Quantas pessoas vão sair daqui curadas hoje? Irmãos, não tem a ver. A palavra de Deus, ela é uma palavra que ela abrange muito mais do que a gente imagina. A gente nunca vai entender como Deus quer trabalhar. Deus, ele demonstra algo muito precioso. Ele zela pela palavra do amor. Se a gente tentar entender, Rodrigo, vou orar por você. Você não está abandonado, Rodrigo. Você não está abandonado, meu irmão. Eu estou aqui com você, meu irmão. Olha quantas pessoas que estão aqui com você, Rodrigo. Olha quantos seres humanos que estão na mesma causa aqui. Se a gente tentar entender a regra maior de Deus, vamos falar de regra, não vamos falar de lei. O que são regras? Regras são coisas
que são estabelecidas para tudo dar certo. É a mesma coisa que lei. A regra é amar o próximo como a ti mesmo. Não, Rodrigo, você não desiste da vida, tá? Você não vai. Tem um anjo aí do teu lado já. E esse anjo aí já vai amarrar o que está tentando falar na tua mente para você desistir. O espírito das trevas que está na cabeça do Rodrigo aí pode cair por terra agora. Porque está colocando na mente dele a desistência. Potestade, pega a tua bagagem agora. Em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo pelo sangue do Cordeiro, sai da vida dele agora. Miguel, arranca esse demônio daí, pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, o segredo de tudo está na igualdade, na justiça e igualdade. Se a gente tentar entender tudo aquilo que Jesus tenta demonstrar para a gente, tentar entender no questionamento, você vai patinar e não vai conseguir sair do lugar. Irmãos, vocês têm ideia de quantas vezes eu precisei ajudar as mesmas pessoas? Quantas vezes eu precisei orar pelas mesmas pessoas? Quantas vezes eu precisei interceder pelas mesmas pessoas? Estou falando de pessoas que estão no vício, na cocaína, no crack. Quantas vezes eu precisei ir na casa orar? Quantas vezes eu não precisei abraçar? E Jesus, em nenhum momento na Bíblia, ele fala para mim assim, vai lá e ora uma vez só. Abraça uma vez só. Chama para a igreja uma vez só, se não quiser aí abandona. E desiste, hein? Esse aí não vai, desiste. Jesus, ele jamais desistiria de nós. Escuta isso que eu estou falando aqui, Jesus jamais desistiria de você. Ele jamais desistiu de você. Mas o que acontece? Acontece que muitas das vezes nós desistimos dele. Nós abandonamos ele. Nós deixamos ele. E eu quero deixar uma coisa bem clara hoje aqui para vocês. Todos vocês que estão doentes e enfermos, as irmãs que estão doentes, com dores, enfermas, eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus vai curar vocês hoje. Ele vai curar vocês hoje aqui. E como que vai ser a vida suas daqui para frente? Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Presta atenção. Você está com dor. Você está enferma, enfermo, doente. Jesus vai curar hoje. Como que vai ser o seu proceder daqui para frente? Como que você vai agradecer a Deus através disso que Ele vai fazer na vida de vocês hoje? Como que você vai mostrar a tua gratidão para Deus a partir de hoje? Eu faço uma pergunta para vocês. Se vocês receberem a tua cura hoje, como que vai ser a gratidão? Eu não estou falando de troca. Deus não é Deus de troca, é Deus de amor. Quem está falando agora com vocês é o pastor Paulo, o irmão Paulo, eu. E eu estou querendo dizer isso para vocês, essa palavra está saindo da minha boca. Como que vocês vão agradecer se Deus mudar a tua história hoje? Rodrigão, cadê o Rodrigo? Como que vocês vão se manter diante de Deus? Eu não estou falando que vocês vão deixar de ser pecadores, tá? Eu não estou falando que o vício sai assim, pá, já não vou usar cocaína mais. Pá, já não vou usar maconha mais. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando do seu joelhinho aí. Ele vai dobrar para o Senhor todos os dias, mesmo você tendo caído na cocaína, na maconha, mesmo você pecando, esse joelho seu vai se dobrar. Quando você acordar cedo, você vai conseguir se dobrar para Ele e falar: Senhor, eu sou muito pecador, Pai, mas eu te agradeço porque eu estou vivo, porque o Senhor tem cuidado de mim. Muitas das vezes, irmãos, a gente
a gente recebe de Deus maravilhas, mas é só passar dor da barriga, é só passar dor nas costas, é só passar dor do braço, é só passar queda de cabelo, é só passar o problema no lar, é só resgatar o filho da droga, é só resgatar o casamento, que ninguém quer saber de Deus mais, que ninguém quer mais se ajoelhar, que ninguém quer mais adorar, que ninguém quer mais agradecer. Por quê? Porque quando Deus arranca o fator da dor, a pessoa se esquece de Deus. E hoje em dia, a ingratidão é algo que tem trazido destruição para a vida das pessoas também. São diferenças que traz a morte. É o tema que eu escrevi aí. A gente falou a respeito do quê? De diferença entre pessoas. E agora a gente está falando de diferença entre nós e Deus. Quando a gente recebe algo de Deus e quando a gente recebe e para de adorar Deus. Tipos de diferença que tem trazido destruição. Oh, mas esse Deus é um Deus mau? Não, ele não é um Deus mau. Mas a gente se afastando dele, as coisas ruins vão voltar a acontecer. Então, meus irmãos, eu conheci Jesus, deixa eu tentar lembrar. Faz muito tempo. Acho que foi em 2008, 2005, 2002, mais ou menos. Eu era bem fraquinho na fé, sabe? Eu era, para vocês terem uma ideia, eu era católico, frequentava centro espírita, ia lá na mesa branca, né? Ia lá pedir passe, benzimento. E eu tenho uma vida de muito conhecimento já com espiritualidade. E minha vida ela foi caminhando através, né, de Deus. Eu fui aprendendo numa igreja, depois eu fui em outra igreja, depois eu fui em outra igreja. E o tempo foi passando e hoje eu estou atualmente muito bem estruturado psicologicamente, muito bem guardado pelos anjos de Deus, muito bem protegido pela palavra. Mas a minha vida com Deus não começou em 2025. A minha vida com Deus começou em 2000, lá atrás. Eu não cheguei aonde eu estou aqui. Eu não cheguei aonde eu estou hoje aqui, com a autoridade espiritual que eu estou aqui, de um dia para a noite. O processo da construção da vida com Deus é um processo lento. Só que é um processo que tem trazido muitos frutos. Muitos frutos. Muitos frutos. Então, precisamos entender que tudo que a gente faz tem um tempo de colheita. E a palavra diz, quando a gente deixa de pregar o amor, essa é a maior doença do século. Você deixar de amar é a maior doença do século. Entendem? Entende o que eu quero dizer? Geisiel diz que os católicos não frequentam os centros espíritas, isso? É isso, Geisiel? É isso que você quis dizer? Explica para mim. Irmãos, vamos começar a viver mais o amor de Deus, a praticar mais o amor de Deus. Quando uma pessoa, irmãos, eu sou uma pessoa que eu não consigo falar não. Eu estou sobrecarregado de tantas visitas, orações, e eu não consigo
olhar para uma vida que está precisando de um milagre e eu poder ajudar e eu não ia ajudar. Eu não sei se vocês conseguem compreender o tamanho da dimensão disso. Quando Jesus diz que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive é para Ele. Quando você visita e dá água a uma pessoa que está com sede, é para Ele. Quando você visita uma pessoa que está com fome, é para Ele. Quando você vai dentro de uma cadeia visitar um preso, é para Ele. Você está visitando a Jesus. Então, quando eu deixo de fazer a obra, Dilmária, vamos entregar a tua vida para Jesus. Quando eu deixo de fazer a obra, eu estou deixando de fazer para Jesus. Gesiel, irmãos, meu irmão, o que é o catolicismo? O catolicismo é uma religião. O que é o evangelismo evangélico? A igreja evangélica é uma religião. Eu não sirvo religião. Eu frequento uma igreja, mas eu não sou religioso. Eu sirvo a Jesus. Quando eu disse que eu deixei de frequentar a igreja católica, eu deixei de fazer aquilo que eu aprendi na palavra que era errado. O que é errado, irmão Paulo? A Bíblia diz que Jesus Cristo deixa uma palavra, ele fala assim: para a gente se achegar a Deus é somente através de Jesus. Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. E o que a gente faz? Gesiel, na igreja católica? Você se prostra para santos, estátuas. Você adora imagens. Deus, ele não aceita adoração. Ele não aceita divisão. Deus é um Deus pleno, único. Errar, Gesiel, é você não servir a Jesus Cristo como ele deve ser servido de verdade. Isso é errar. Se eu debater na palavra com você, eu estou errando. Eu sei quem está comigo, Gesiel. Você sabe quem está com você? Eu sei quem expulsa os demônios que está comigo, Gesiel. Você sabe quem anda do teu lado? Então, muitas das vezes, a gente não consegue entender. Irmãos, deixa ele aí, não briga com ele não. Não briga com o Gesiel não, tá bom? Não briga. A gente tá... Sabe o que é isso, irmãos? Olha para você ver como que o diabo é. Eu não estou falando que o diabo está na vida dele, tá? Mas o diabo, ele gosta disso aqui, ó. O diabo gosta dessas contendas, sabe por quê? A gente está pregando sobre amor ao próximo, não tá? O que o diabo está fazendo? Ele quer que eu bloqueie o Gesiel. Ele quer que eu tire o Gesiel da live. Ele quer que eu faça o quê? Contenda. Ah lá, tá pregando amor, mas bloqueou o irmão. Entende o que eu quero dizer? Esse não é o evangelho que eu sirvo. Enquanto eu tiver respeito, o amor de Cristo prevalece. Se faltar com respeito, aí é outra história, tá bom? Vocês que ouviram essa mensagem, essa palavra, comecem a viver o amor de Cristo. Comecem a praticar a verdade, a vida. E façam a diferença nessa terra. E façam a diferença para Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deixa o seu like, compartilha essa palavra e viva em harmonia, em amor com todos. Em nome de Jesus.